ante as forças da sombra que porventura te ameaçam o coração, acalma-te e espera. Se a serpente da inveja te venena a alegria, recorda que a criatura invejada, muita vez, carrega consigo dolorosas chagas de angústia sobre o manto enganoso das aparências. Se o dragão do ciúme te espreita os passos, não esqueça que todos os nossos afetos pertencem a Deus, nosso Pai, que nos empresta, a fim de que através do desenvolvimento e da renúncia, venhamos a adquirir o verdadeiro amor para a eternidade. Se a gralha do orgulho te grita mentiras ao pensamento, impelindo-te à evidência indébita entre aqueles que então te rodeiam, não te esqueças que o tempo tudo renovará, preservando-te unicamente os valores imortais do Espírito. Se o leão invisível da cólera te absorve a imotividade, obscurecendo-te o raciocínio, certifica-te de que um minuto de desespero pode arrojar-te a muitos séculos da criminalidade e a loucura. Se as larvas da preguiça te invadem a cabeça e te imobilizam as mãos, convence-te de que um dia de inércia no bem é ganho indiscutível para o mal que nos cerca, e que responderemos em todo o tempo na contabilidade celeste pelo descaso das horas perdidas. A cada instante, a mudança nos espia a existência, através de 1000 modos. Guardemo-nos, pois, no serviço incessante do amor puro e simples, compreendendo que tão só construindo a felicidade para os outros é que alcançaremos a nossa felicidade. E buscando acender a luz divina em nós mesmos, é que retiraremos, em definitivo, do largo desfiladeiro da ilusão e do desencanto, da culpa e do resgate, do desequilíbrio e da morte. Portanto, meus amigos, com essa psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, uma vez mais pedimos a devida permissão para entrar no lar, no trabalho e na convivência desses nossos amigos que sempre estão conosco. Gostaríamos muito, irmãos, de tê-los até o final do nosso programa. Ansiamos profundamente que sejamos úteis, ainda que em pequena escala, para que nós possamos de fato cumprir a nossa determinação e o nosso objetivo, que é levar alguns esclarecimentos, consolos, enfim, terminar com algumas dúvidas, ou quem sabe relembrar alguns fatos que aconteceram na nossa vida e que nos auxiliem nessa caminhada que por vezes é tão dificultosa, mas que saibamos nós que, como espírito que somos, compromissados com o nosso próprio presente, passado e futuro, um dia chegaremos lá, como nos prometeu o Mestre Jesus. Sede, pois, todos meus amigos e meus irmãos, mais uma vez bem-vindos ao programa Na Terceira Revelação. Meus amigos, hoje nós temos aqui, como sempre fazemos, sorteio de 2 livros. Um, por gentileza da Livraria Oswaldo Cruz, e outro, por gentileza da Livraria da União Municipal Espírita de Petrópolis. Todos os 2 livros podem ser acessados para concorrer ao nosso sorteio pelo telefone 2019-1807. 2019-1807. Basta deixar o seu nome, o seu telefone e ao final do nosso programa, no terceiro e último bloco, faremos então o sorteio destes 2 livros. O nosso telefone está aparecendo no nosso vídeo para que facilite a nossa cópia. Temos também à disposição do público que assim quiser usar o nosso e-mail na terceira revelação @yahoo.com.br. Basta deixar suas dúvidas, suas críticas, seus comentários, sugestões, por que não? E assim faremos no ar as respostas sem insultar, sem identificar aqueles que nos conquistaram. Podem usar à vontade. Também fazemos questão no início do nosso programa, até porque não só espíritas, simpatizantes da doutrina, mas irmãos outros que nesse momento nos sintonizam, não só nesse horário, mas nos diversos horários em que a emissora coloca as reprises, que a finalidade desse programa é a divulgação da doutrina espírita, da doutrina cristã, mas também tem no seu bojo, para que leve o esclarecimento correto às pessoas, um processo de desmistificação, graças a alguns comentários que nós preferimos acreditar que não são maldosos, sobre a nossa querida doutrina espírita, que nada tem a ver com conceitos que alguns abraçam e, como disse, infelizmente alguns, com quantidade maldosa para tentar denegrir a imagem da doutrina, que não foi do Cristo, mas é uma doutrina
que é baseada nos ensinamentos do Cristo. Portanto, esses dois aspectos da divulgação e da desmistificação desses conceitos equivocados também faz parte do nosso bojo e do nosso programa. Meus amigos, hoje vamos tratar sobre um tema bastante pertinente, porque ele faz parte da nossa caminhada. E dentro do possível, nós vamos tentar esclarecer para que crie alguma identificação e facilite o nosso entendimento em torno desse assunto, que certamente vai nos levar a tomar certos cuidados em relação àquilo que produzimos. E para que isso aconteça, estamos nos referindo hoje às influências espirituais. Nós convidamos hoje o nosso companheiro de jornada, que nos auxilia muito na nossa caminhada de coordenação dos nossos núcleos espíritas, expositor, trabalhador de casa espírita, dirigente de casa espírita, mais uma vez nos ajuda e trago para a apresentação o nosso querido, meu particular amigo, Paulo Roberto Rocha. Paulo, é uma alegria mais uma vez tê-lo você conosco. Boa tarde a todos, alegria nossa de podermos estar aqui, convivendo com pessoas tão queridas, né, que muito nos têm ajudado nesse período que nós já estamos aqui em Petrópolis, e poder falar da doutrina espírita, que sempre é um motivo a mais para nos dar a motivação de continuar a nossa caminhada. Esse auxílio vai ser muito importante, porque o Paulo, como disse, ele provém da região dos Lagos, agora está residindo em Petrópolis já há algum tempo, né, Paulo? E traz um vasto conhecimento da doutrina, estudioso como é. E o assunto de hoje merece exatamente conhecimentos profundos para que a gente possa distribuir as orientações de forma correta. Não menos importante para nós é o nosso querido Alcindo Campos Teixeira, que nos auxilia sempre às terças-feiras. Alcindo, as suas boas-vindas, e para que a gente aproveite bem o nosso tempo, logo depois das suas boas-vindas, nós vamos então aos comentários a respeito das programações das nossas IAs. Boa tarde, Alcindo. Boa tarde, queridos telespectadores, nossos amigos presentes a nosso programa que traz tanto esclarecimento, enfim, buscando sempre mostrar a doutrina e as suas faces mais profundas e com tudo aquilo que necessário se faz para que conheçamos. É sempre um prazer estarmos juntos, uma vez que aqui estamos falando do bem, aqui estamos falando da evolução e de tudo aquilo que tanto necessitamos para o nosso progresso. Na programação semanal das nossas IEAs, nós temos no Núcleo Espírita do Retiro, lá na rua Ransbritchen, 235, na comunidade do Alemão, terça-feira, 20 horas, palestra com Moraci Beaumont, tema capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Também teremos na União Indústria 333473, reunião pública quinta-feira às 20 horas, com palestra de Francisco Gonçalves, capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. No Grupo Espírita Jesus e Maria, na Gregório Cruzic, lá no Itamaraty, Gregório Cruzic 446, reunião pública com Lara Saião, a paz entre as religiões. Muito bem, feitas as nossas primeiras divulgações das atividades das nossas instituições espíritas adesas, nós vamos entrar propriamente no tema que hoje nós nos propusemos a trazer à luz da doutrina, para que a gente compreenda como de fato a gente vive envolvido num mar de mentes que nos absorve as nossas condições por afinidade, por aquilo que exalamos através do pensamento. Obviamente, nós estamos dando uma primeira linha, mas nós vamos nos aprofundar dentro do possível nesse tema. Só dizer aos amigos que nós vamos então falar, repetindo, sobre as influências espirituais. O quanto isso nos encerca, o quanto isso nos envolve, como é que nós devemos então proceder diante dessa bruma que por vezes toma conta do nosso bem-estar, às vezes do nosso mal-estar, do nosso procedimento, da nossa conduta, das companhias pelas quais é muito importante que a gente saiba. Me permitam, até para começar, como se diz no popular, dar um pontapé inicial na nossa questão. Existe um livro que chama-se Lírios de Esperança, em que tem um dado feito pela médium Maria Modesto Cravo, que é responsável pelo Hospital Esperança no plano espiritual, e que, orientando alguém que estava com ela nesse momento, ela dizia que hoje na Terra, e esses números obviamente merecem corrigir, porque já estamos em outra época, esse livro foi lançado há 10 anos atrás, ela dizia
que nós hoje, numa totalidade de espíritos em convivência nesse sistema solar, somos em torno de 35 bilhões de espíritos. A estatística nos mostra que desses 35, 7 estão encarnados. Portanto, 28 bilhões estão desencarnados. Dizemos isso justamente para provocar o assunto e dizer como nós estamos imersos nessa bruma espiritual que tem de diversas naturezas e procedimentos, que nos cabe, obviamente, selecionar para o nosso próprio bem-estar na companhia que convivemos. A influência, portanto, é um poder que uma pessoa, no caso um espírito, exerce sobre outra pessoa ou sobre outra coisa. O pensamento, que é o fruto dessa absorção que nós temos em relação às influências, ele representa em nós um poder e ação que alcança muito além da nossa esfera corporal, o que é uma energia. O pensamento, então, passa a ser uma forma modeladora, ele toma molde à medida daquilo que nós exalamos, seja na condição boa ou na condição negativa. É a energia que vai de encontro às afinidades provocadas pela exteriorização dessa força magnética, como acabamos de citar. E essas afinidades são sempre compatíveis com a boa ou má qualidade produzida. Portanto, para que a gente entre diretamente, explorando bastante, no bom sentido, a visita do Paulo, pensar é vibrar, é entrar em ação com o universo espiritual que nos envolve. E essa estatística que fornecemos ainda há pouco nos dá uma ideia do quanto cuidado nós devemos ter ao exteriorizar uma ideia que provém de um pensamento educado ou deseducado. Portanto, é muito importante, como primeiro passo, a gente procure educar o pensamento para selecionar melhor o que de fato queremos para nós. Paulo, você é catedrático nisso, com certeza, já fez várias exposições nesse sentido. E o pensamento, então, é algo que precisa mais rapidamente, na nossa ótica, ser burilado, para que a gente possa, de fato, viver em companhias não desagradáveis, porque são irmãos nossos necessitando de apoio e amparo, mas para que a gente possa ter um pouco mais de respiro saudável, a fim de que a gente possa ter uma trajetória mais cordata, ter mais paz na família, a gente está em paz consigo mesmo, a gente está em paz no trabalho, no meio social, nos nossos grupos de trabalho. Paulo, faça, por favor, um comentário bastante interessante, que com certeza você pode fazer, em relação a essa necessidade de nós educarmos o pensamento. E as casas espíritas fornecem um manancial muito grande dessas informações. Bom, Antônio Carlos, estar na presença de amigos é sempre bom, mas tem um lado que nos eleva muito mais do que somos, né? Na verdade, longe de ser catedrático, nós somos alunos desta grande escola da vida e alunos dessa doutrina que com certeza precisaremos de algumas encarnações para ter um conhecimento mais profundo dela. E a importância do pensamento, nós temos numa das respostas de O Livro dos Espíritos, quando os amigos espirituais nos falam que a única grande liberdade que nós temos, né, é a liberdade de pensar, a efetiva liberdade que nós temos é a liberdade de pensar. E ao perceber isso, nós vemos a força com que nós podemos fazer com que o nosso pensamento possa atingir objetivos, né? Interpretando que pensamento é matéria, que cada pensamento que eu emito, eu jogo na atmosfera, que nós passamos a chamar dentro da doutrina espírita como psicosfera, né? Que é essa energia que envolve toda a ambiência do nosso planeta, que é exatamente, efetivamente formada por quê? Pela nossa capacidade de emitir pensamento. Então, sabedores disso e interpretando que essa energia provocada pelo pensamento nos fará o contato com os diversos irmãos dos planos, não só espiritual, como também encarnado, que nós temos que ter um grande cuidado, uma grande preocupação, aquilo que nós estamos pensando, o que nós efetivamente desejamos através do nosso pensamento, porque essa capacidade de criar, nós o fazemos quando emitimos os nossos pensamentos. Isso então, explica, né, Paulo? Desculpa. As chamadas empatias e antipatias, né? E explica, além disso, com certeza, explica toda a relação de com quem nós convivemos, né? Seja no plano espiritual e também no plano material, quando a gente reclama, mas
para onde eu vou enquanto o mesmo tipo de situação, exatamente por isso. Primeiro porque são situações que nós temos que vencer como provas programadas, né? E são também atrações energéticas que o nosso pensamento produz. Você vê o quanto isso é grande, né, Paulo? Como a gente deve dar importância. O Alcindo certamente tem um conceito a respeito da necessidade da gente. Bom, eu entendo como necessidade, já que somos espíritos e viemos aqui para vencer a batalha íntima. Então, educar o pensamento, na minha ótica, torna-se uma necessidade, né, Alcindo? Não tenha dúvida, Antônio, realmente a colocação foi muito pertinaz e nos mostra que, acima de tudo, nós precisamos do entendimento do que nós vivenciamos no dia a dia, da maneira como nós vivemos, como nós nos relacionamos com os nossos amigos e com os nossos familiares. Acima de tudo, muitas vezes nós vemos dificuldades acerbas com determinadas pessoas, com determinadas situações, mas que nada mais são do que uma evolução pela que nós estamos passando. Nada mais é do que uma necessidade de nos reorganizarmos e, acima de tudo, de entendermos isso que nós estamos tão importantemente vivendo. É uma situação absolutamente clara, mas que nós precisamos de conhecer. E precisamos, acima de tudo, de entender e aceitar. Porque não basta nós entendermos, temos que entendermos e aceitarmos, Antônio. Esse é o desafio. Quantas vezes a gente encontra pessoas que nós temos uma antipatia profundíssima e nunca nos fez nada, aliás, nunca nem falamos com aquela pessoa, e você já se sente naquela situação. E às vezes, com a sequência, você vai descobrir que nada daquilo era fato. Era apenas, provavelmente, influências anteriores que você tinha, né? É isso, né, Paulo? É complicado isso, né? Nossa, como isso avança além da curiosidade, né? Por isso que a doutrina espírita sempre nos induz ao estudo, né? Ao entendimento da profundidade da sua filosofia, de modo que a gente possa, já com esse conhecimento, começar a moldarmos, né, os caminhos que nós precisamos percorrer neste grande processo da evolução espiritual. Nós já ouvimos, desculpa, Alcindo, nós já ouvimos algumas frases a respeito do pensamento. Uma delas é atrair, repelir, né? Você atrai e repele, convive na mesma companhia. A outra é assim, diz-me o que tu pensas que eu direi com quem tu andas. E tem uma outra que é mais popular ainda que diz, diz-me o que tu pensas que eu direi quem tu és. Então são processos de identificação. E podemos acrescentar, e eu direi se vou. Também tem isso, mas só a educação que faz isso, né? Antônio, é uma coisa muito importante que nós entendamos essa situação que nós vivemos no dia a dia, que nós vivenciamos com aqueles que conosco estão na nossa vida, na nossa situação atual. Realmente é claro e explícito que nós temos várias e várias ligações por diversos fatores para podermos chegar. Quando nós conhecemos as pessoas, nós temos, via de regra, de imediato, ou antipatia ou simpatia. E você vai, através do estudo, do conhecimento e da relação com essa pessoa, você vai chegando às conclusões e vai se inteirando daquilo que você precisa e daquilo que você deve e, acima de tudo, do que você pode fazer. Tem uma frase, que eu sou muito ligado a frases, sabe? Eu acho que elas causam um efeito quando bem exploradas, que não é o meu caso como sou expert, elas produzem um entendimento fácil, rápido e direto, né? Então tem frase que diz assim, né? Cada um está no seu lugar, tendo o que merece e lutando para se melhorar. Eu estou falando isso no sentido de que talvez na família a gente tenha algumas afinidades de antipatia. Porque isso tem um segredo por trás disso, e a gente sabe disso, quando há uma grande desavença através de muitas experiências carnais e não tendo jeito, a espiritualidade em conjunto com os reencarnantes se prestam ao papel de reencarnarem juntos. Por isso, às vezes, na família, às vezes filho, pai, mãe, enfim, questões outras mais de perto, de parentesco mais de perto, tem às vezes mais afinidade com um, menos com o outro. Então isso se explica para a gente ver o quanto isso é vasto, o quanto isso é grande e que se pode esperar. O que se quer dizer, eu tenho a impressão que Paulo e Alcindo regam na mesma cartilha, digamos assim, é a gente conhecer essa questão. Aliás, Sócrates, em 469 a.C., já dizia isso: homem
conheça a ti mesmo. Ô Antônio, uma colocação muito pertinente a isso. Por um acidente de trabalho, eu em São Paulo saltei do carro e entrei numa loja que era meu fornecedor normalmente à época, e tinha um cachorro preto, assim, não com cara de poucos amigos ou muitos amigos. Eu fui lá, brinquei com ele, passei a mão na cabeça dele, ele abanou, mas foi assim, uma verdadeira ligação imediata entre eu e aquele animal que ali estava. Entrei dentro da loja, todo mundo parado olhando. Eu disse, o que aconteceu? Ele nunca fez isso com ninguém. Se alguém chegasse perto dele, o máximo que ele fazia era rosnar, quando não atacava. Eu digo, gente, mas a mim não, a mim foi tão... E todas as vezes que eu voltava, ele me recebia na porta, voltava, não fazia agrado a ninguém, fazia a mim. Só pode ser uma explicação seguida a essa que você está dando. Creio que é uma emissão mental que você faz de carinho, de Sim. respeito, e o animal recebe aquilo. Exatamente. Porque é um ser em evolução. Bem, gente, eu tenho a impressão que nós temos que fazer o nosso primeiro intervalo, que a gente vai dar a oportunidade aos nossos apoiadores. Esperamos que esteja sendo do agrado dos nossos amigos que nesse momento nos dão a oportunidade. Mas em alguns segundinhos estaremos de volta, então, explorando mais o assunto, influência espiritual, e questionando com mais detalhes o procedimento de um, de outro, a fim de que nós possamos, quem sabe, até nos identificarmos em relação ao que está sendo comentado. Meus amigos e meus irmãos, pedimos então que nos aguardem mais alguns segundos e já estaremos de volta então com o segundo bloco do programa Na Terceira Revelação. Aqui tem materiais de construção, elétrica, hidráulica, esgoto, ferramentas, iluminação, pintura, tintas e solventes, argamassa, rejunte, artigos para piscina, artigos de papelaria, artigos de informática, utilidades em geral, automotivo, utensílios para churrasco, pilhas e baterias e limpeza. Além de trabalharmos com as melhores marcas do mercado: Fame, Lorenzetti, Mectronic, Carbografite, Tigre. Rua Bernardo de Vasconcelos, 347, Cascatinha. Telefone 2235-2370. Parcelamos suas compras em até 3 vezes sem juros. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, de 8 às 18 horas. Tudo que você procura, aqui tem. São mais de 9.700 itens esperando por você e para solucionar todos os seus problemas. Aqui tem materiais de construção. Tudo que você precisa, aqui tem.
Cristal Turismo realiza serviços de aluguel de transporte. Nossa frota é composta por vans de 15 lugares, micro-ônibus e ônibus de 46 lugares, com total conforto, carinho e segurança. Telefone 2247-7779. WhatsApp 98805-7254. Cristal Turismo, sempre levando você pelos melhores caminhos. É com alegria, meus amigos e meus irmãos, que estamos de volta agora com o segundo bloco do programa Na Terceira Revelação. Agradecendo a audiência de quem temos tido notícia de que temos tido, isso para nós é estímulo de continuar trabalhando nesse sentido, e agradecendo a paciência, o carinho, o respeito e, acima de tudo, para nós, a oportunidade de trabalho que vocês nos concedem. Meus amigos, temos ao final do nosso programa o sorteio de 2 livros. Um, gentileza da Livraria Oswaldo Cruz, que fica na Rua Alencar Lima, na galeria do edifício Esperanto, e outro da Livraria da União Municipal Espírita de Petrópolis, que fica lá na sede da UNEP, na Rua Casimiro de Abreu, 295. Temos também um e-mail à disposição, na terceira revelação, @yahoo.com.br, que pode ser usado pelos nossos amigos para sugestões, comentários, críticas, enfim, irmãos, estamos abertos para que nós possamos cada vez mais nos esmerar em levar a mensagem de forma correta. Meu amigo Alcindo, temos mais uma EA com suas programações, por favor. Grupos da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, na Marcelo de Magalhães 339, no Morém. Teremos dia 12, quinta-feira, 20 horas, reunião pública com João Lamin, a finalidade da encarnação dos espíritos. Dia 15, domingo, 10 horas, reunião pública com Enir Sattler, tema A Vitória do Bem, sermão profético. Dia 16 às 20 horas, reunião pública com Celso Ferreira, tema Valorizando a Vida. E no dia 17 às 15 horas, reunião pública com Rizelma Lopes, tema A Gratidão. Então, prossigamos então hoje no assunto que nós escolhemos para conversar com os nossos amigos. Trata-se das influências espirituais. Vimos no primeiro bloco a necessidade que temos nós, então, por ser uma emissão mental, de educar os nossos pensamentos, de procurar as mensagens corretas, de fazer força em domar as nossas inclinações mais, como sugere Kardec no seu ensinamento, entrar em contato com as nossas boas condições que temos no interior, porque somos todos filhos do grande princípio criador, sua imagem e semelhança, deuses em miniaturas, como o próprio Jesus afirmou. Isso nos leva a crer, obviamente, que nós temos algumas coisas dormitando no nosso íntimo, que por vezes, por não educar os pensamentos e dar maior vazão às questões infelizes, inferiores, acabamos abafando, e essas questões ficam, como foi dito, dormitando. Através da burilação, do estudo e do autoconhecimento, essas questões vão emergindo, a ponto então de superar, com o passar do tempo e o esforço que se faz, as questões infelizes e inferiores, que nos leva a abandonar e, como diz o título inicial, a escolher de forma mais consciente para o nosso bem-estar as boas influências, os bons amigos que estão sempre dispostos a auxiliar. Assim como também na parte física, e o Paulo colocou aqui muito bem, selecionar as nossas companhias que são mais afins com a nossa forma de proceder e de ver uma vida progressiva. Temos, meus amigos, no Livro dos Espíritos, que foi publicado em 1857, são me parece que 1016 perguntas, eu não estou certo, me perdoem se eu estiver errando no quantitativo. Mas não é por muito não, hein? Não é não, A né? diferença é pequena. É, passa perto. Então eu fico já agradecido pelo comentário caloroso. E lá temos algumas questões, e entre elas, obviamente, por ser
o livro dos Espíritos trata dessas questões das influências, dos pensamentos, do quanto nós nos expomos, e nós trouxemos aqui 3 ou 4 que a gente vai citar, pedindo sempre aqui a assistência do nosso convidado Paulo. Diz lá na questão 457, podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E a resposta que os espíritos fornecem então a Allan Kardec, o codificador da doutrina: muitas vezes chegam eles, os espíritos, a conhecer o que desejareis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem ser ocultados. Paulo, o abacaxi é todo seu. Simplesmente somos um livro aberto. E dessa forma, precisamos estar atentos a efetivamente o que nós estamos pensando, né? O que nós estamos produzindo com o nosso pensamento, né? Que tipo de energia eu carrego comigo, que é essa energia que quase como uma tela, quando chegamos ao plano espiritual, obviamente aqueles espíritos com maior capacitação, que nós estaremos desnudos dos nossos pensamentos. Então nós somos efetivamente o que pensamos, porque o que pensamos é que nos leva aos atos. Então, muito controle no pensamento, muita atenção e vigilância. O vigiai que o Cristo sempre nos orientou foi exatamente a vigilância do pensamento que orientará os nossos atos. Então, que tolice, né, Alcindo, a gente imaginar que a gente esconde das pessoas, ou a gente se esconde daquilo que a gente está pensando, projetando. É um ledo engano, então, né, Alcindo? Perfeito, você não tem a dúvida. As tuas colocações, e do Paulo, são muito pertinazes e, acima de tudo, ela nos mostra aquilo que nós precisamos de estar o tempo todo atentos, para que nós não venhamos a trazer situações complicadas, situações difíceis para nós mesmos, porquanto nós somos responsáveis pelo que fazemos e pelo que pensamos e pelo que desejamos. Até porque quando você pensa e você sai do poder do pensar, você vai a atos e vai a palavra. Por isso Jesus dizia, o que faz mal ao homem não é o que entra, é o que sai, porque é produto da sua forma de pensar. E então, uma coisa, muito importante, Antônio, é que nós tenhamos sempre voltado para termos bons pensamentos, pensamentos voltados para o bem, que nós queiramos, de um modo geral, o bem de todos nós e de todos aqueles que conosco convivem dentro da sociedade em que nós vivemos. É ledo engano pensarmos em destruição, em desavenças, enfim, em todo aquele matizes de coisas muito negativas, porque elas atraem incessantemente o mal para todos aqueles que assim o fazem. Essa forma da gente pensar, os espíritos que nos rodeiam, e nós já falamos em números, que obviamente merece correção, eles nos identificam, os que estão fora da carne, pela nossa emissão de pensamento. Porque, como foi dito, o Paulo disse, o Alcindo comentou e nós também falamos, o pensamento ele emite uma energia. E essa energia ela tem qualidade, positiva ou negativa. E através do teor dessa energia, que muitos dos mais sensíveis sentem na psicosfera dos quais às vezes estão se inserindo, essa energia, os espíritos que são compatíveis com essa emissão se aproximam de nós. Se são bons amigos, certamente nos fortalecem, mas se são aqueles que precisam se alimentar daquela energia por uma imperfeição das quais eles ainda não se livraram, procuram se aproximar de nós e conosco ficam, até que nós paremos por um ato instintivo e impulsivo, e quando muito mais pela forma de pensar, de modificar, se afastam de nós quando nós modificamos aquela faixa vibratória em que nós estamos colocando. Então, assim, Paulo, Alcindo, é mais fácil não seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder de espíritos desencarnados? Kardec perguntava. E os espíritos então respondem, ora, obviamente, certamente, quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Daí, mais uma vez, entra o número. Para cada pensamento que eu levo ao ar, nesse momento, estamos levando alguns, atraímos para a nossa presença 4 pelo menos. Se somos 7 desencarnados para 28 bilhões, 7 encarnados para 20 bilhões de desencarnados,
obviamente que naquele primeiro momento virão pelo menos 4. E esse número pode se multiplicar, o que é um perigo, né, Paulo? Porque a gente costuma dizer popularmente nas nossas oratórias, e até no nosso grupo, que atrair é fácil, mandar embora, quando não nos é assim útil, esse é o grande problema, que exige de nós uma modificação interior, das quais a gente às vezes não consegue se livrar da noite para o dia. Isso perdura horas, dias, meses. Basta ver as desafeições que nós temos com determinadas pessoas, as rejeições, as perseguições, os preconceitos. Isso toma conta de nós, e isso significa que, a imperfeição existindo, estamos rodeados dessas companhias, não é, Paulo? Diz a ciência que nós emitimos de 60 mil a 90 mil pensamentos por dia. Aí eu me questiono e peço que cada um se questione. Desses, vamos dizer, 60 mil pensamentos, quantos são efetivamente positivos? Na boa direção, né? 6.600? 60? Porque a diferença está aí, né? Se eu tenho essa capacidade de pensar, é aonde eu estou endereçando o meu pensamento, que tipo de energia eu estou providenciando. Temos que falar sempre em energia, porque essa energia é que providenciará a transformação deste planeta. Não é uma lei divina que será cumprida na época tal. É um processo que, através do cumprimento das leis divinas, nós, encarnados e desencarnados aqui, que faremos a transformação deste orbe. E, basicamente, para essa transformação, o pensamento positivo ele é fundamental. E cabe também uma observação, né, Paulo? Agora a gente vai falar aos espíritas, ou aqueles que estão se espiritualizando, ou que têm curiosidade de observar a doutrina espírita, que essa energia que a gente emite, ela vai comprometer profundamente o nosso estado físico, pela persistência nessa processão de energia, porque ela atrai energias da mesma compatibilidade. E o que é pior, como nós somos eternos e quando nós desencarnarmos, o nosso perispírito há de continuar a jornada, esse procedimento vai refletir-se no nosso perispírito, que numa próxima reencarnação novamente virá a se manifestar na sua falta de essencialidade, que é o caminho que todos nós temos que percorrer. Então vamos aqui. Sim. Um detalhe importante, aquelas pessoas que nós lidamos normalmente, que têm um chamado bom astral, que tem uma maneira bem voltada para o bem, para as coisas boas, enfim, são pessoas que são maravilhosas de nós lidarmos e que nos fazem passar verdadeiramente por momentos agradáveis. É nada mais, nada menos do que o que você está citando. Então, aquelas pessoas que têm essa facilidade, elas nos ajudam, nos apoiam a que nós estejamos sempre elevados. Ao passo que as outras, que são muitas vezes com pensamentos negativos, enfim, aquelas que só veem a coisa errada, normalmente conseguem o quê? Conseguem afastar as coisas boas. Então a gente percebe com esse comentário do Alcindo que o nosso grande desafio como espíritos é primeiramente educar os nossos pensamentos. E depois, o primeiro desafio que vem após esse, porque admitir que precisa educar, é conviver com as diferenças. Eis aí o grande desafio da nossa jornada. Não é fácil, isso decorre muito da nossa face. Antes e acima de tudo, Antônio, entendermos um detalhe pequeno. Todos nós somos espíritos encaminhados buscando o progresso e a evolução. Sejam de que origem for, sejam de que maneira for, mas nós precisamos estar sempre atentos a isso. Nós aqui estamos buscando a evolução e o crescimento de todos nós, independente das suas certezas ou das suas diferenças, que todos nós as temos, né? Então, antes da gente chamar o nosso segundo intervalo, que é necessário que se faça, nós vamos deixar no ar para os nossos amigos, o Paulo e o nosso amigo Alcindo, para que nós venhamos a debater algo que de fato nos deixa bastante introspectivos, e é bom que seja assim. Isso se refere na questão 459 de O Livro dos Espíritos, aonde então Kardec pergunta à espiritualidade amiga que o orientava naquela ocasião: influem os espíritos em nossos pensamentos?
E a resposta que fica para a gente debater logo após que voltarmos, diz assim: muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, meus amigos, com essa questão que nós voltaremos no terceiro e último bloco do programa, nós vamos pedir à nossa técnica que novamente providencie um intervalo. Em poucos segundos estaremos de volta então com o terceiro e último bloco do programa na terceira revelação. Aqui tem materiais de construção, elétrica, hidráulica, esgoto, ferramentas, iluminação, pintura, tintas e solventes, argamassa, rejunte, artigos para piscina, artigos de papelaria, artigos de informática, utilidades em geral, automotivo, utensílios para churrasco, pilhas e baterias e limpeza. Além de trabalharmos com as melhores marcas do mercado: Fame, Lorenzetti, Mectronic, Carbografite, Tigre. Rua Bernardo de Vasconcelos, 347, Cascatinha. Telefone 2235-2370. Parcelamos suas compras em até 3 vezes sem juros. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, de 8 às 18 horas. Tudo que você procura, aqui tem. São mais de 9.700 itens esperando por você e para solucionar todos os seus problemas. Aqui tem materiais de construção. Tudo que você precisa, aqui tem. Cristal Turismo realiza serviços de aluguel de transporte. Nossa frota é composta por vans de 15 lugares, micro-ônibus e ônibus de 46 lugares, com total conforto, carinho e segurança. Telefone 2247-7779. WhatsApp 98805-7254. Cristal Turismo, sempre levando você pelos melhores caminhos.
Meus amigos, já estamos de volta, agora no terceiro e último bloco do programa, na terceira revelação. Não sem antes, agradecer a audiência que os nossos amigos têm nos procurado e têm nos dito através das comunicações. Temos notícia também através da estatística que o nosso programa tem alcançado um bom número de pessoas. Isso significa que talvez, ainda que com modéstia e simplicidade, estejamos conseguindo ajudar alguns em esclarecimentos ou acréscimo, quem sabe, de conhecimento. Meus amigos, ao final do nosso terceiro bloco, temos o sorteio de 2 livros. Primeiro, da livraria Oswaldo Cruz, que fica na rua Alencar Lima, na galeria do Edifício Esperanto, e também da livraria da UMEP, que fica na Casimiro de Abreu, 295. Isso pode ser feito pelo telefone 2019-1807. 2019-1807. Basta deixar o seu nome, o seu telefone, e já, em poucos minutos, nós estaremos fazendo o sorteio dessas 2 literaturas espíritas. Alcindo, por favor, as nossas últimas IEAs desse dia. Perfeito. União Municipal Espírita de Petrópolis, lá na Casimiro de Abreu 295A, dia 10, terça-feira, 20 horas, palestra cantada com Alan Vilches. Dia 11, quarta-feira, às 20 horas, reunião pública com Glória Rodrigues, tema suicídio e depressão em jovens. Dia 14, sábado, 15 horas, reunião pública com Pedro Paulo Rodrigues, tema reforma íntima e educação de pensamentos. Dia 14, sábado, às 17 horas, encontro de evangelizadores de crianças especiais, coordenação de Débora Nunes. E dia 16, segunda-feira, 14h30 horas, reunião pública com Maria Luísa Capão, tema o jugo leve. E teremos também no Grupo Espírita União, Compreensão e Caridade, Rua Manuel Pimentel 120, no Quissamã, dia 10, terça-feira, 19h50 horas, reunião pública com Humberto Portugal Cal, tema livre. E no dia 12, quinta-feira, às 15h30 horas, reunião pública com Valcir Gonçalves, tema capítulo 11º do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito. Amigos, essas são as nossas IEAs, que nós temos as programações que foram citadas. Obviamente temos outras instituições espíritas que têm os seus serviços a serem divulgados. Portanto, hoje temos essas casas co-irmãs que têm as suas programações divulgadas. Deixamos no intervalo do nosso bloco uma pergunta no ar. Influem os espíritos em nossos pensamentos? Respondia os espíritos, muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Paulo tem agora até medo de começar a pensar. Primeiro nós temos que ter um pouco de cuidado na interpretação do verbo dirigir, né? Esse verbo dirigir não é no sentido de eu faço o que ele quer. Esse dirigir é no sentido de ele me dar uma ideia, ele me dá um caminho, pode me dar até um comando, mas que eu tenho o livre-arbítrio para segui-lo ou não. Agora, a melhor maneira de eu ter a melhor intuição, o melhor comando e a melhor direção é eu estar afinado pelo bom pensamento, com a espiritualidade maior, do bem, voltada para a evolução da humanidade e de nós como um todo, e dessa forma toda influência espiritual que eu tiver será positiva. Agora, obviamente, como nós ainda não temos essa capacidade de pensar efetivamente e obrar efetivamente no bem 100% do nosso tempo, tenhamos o bom senso de discernir cada intuição que recebemos, cada vontade que de repente nos chega de falar, de fazer ou de pensar, e dessa forma interpretar aquilo que efetivamente pode ser positivo no meu caminhar e no caminhar daqueles que serão atingidos pelas minhas atitudes, e podemos assim, com calma, tomarmos sempre a decisão correta. Nós temos que nos livrar, né, Paulo, e a gente volta ao nosso ponto inicial do programa, dos nossos impulsos e instintos, que não são acompanhados de uma forma racional. E esses impulsos e instintos, os quais a gente está procurando se livrar, que faz parte de nossas existências anteriores, quando lá ainda no mundo animal, conforme a doutrina nos explica, só se consegue educando a nossa forma de pensar. Então, literalmente, estamos mais uma vez afirmando que a melhor forma de nós conduzirmos e escolhermos as nossas companhias é doutrinar a nossa forma de pensar na busca dos ensinamentos. Alcindo, sua opinião?
Perfeito, Antônio. Você fez uma colocação muito certa, muito segura. Nós precisamos estar atentos àquilo que pensamos, àquilo que nós buscamos, porquanto o nosso pensamento nos induz muitas vezes a erro. Se nós somos afoitos, se nós não temos aquela necessária maneira de analisarmos, de vermos e, acima de tudo, de entendermos o que nós estamos passando, aquilo que a doutrina tanto nos ensina, com certeza nós estaremos sujeitos, muito mais sujeitos a errar, muito mais sujeitos a praticarmos fatos e atos que verdadeiramente não são favoráveis a todos nós. Esse é um período que a gente tem que ter, e certamente é bom que a gente lembre que dificilmente, eu não quero aqui desiludir ninguém, muito menos desconsolar, nós ainda como seres em evolução, no segundo degrau de evolução, a caminho de um plano de provas, expiações, a regeneração, ainda temos e moram dentro de nós algumas questões, e o Paulo colocou ainda há pouco isso, quando Jesus sugeria que a gente precisa orar, mas precisa fundamentalmente vigiar. Nós temos algumas questões infelizes que, sem controle, elas se manifestam. E é nesse gesto impulsivo e instintivo e que nós recebemos, então, as companhias que reforçam esse estado. Daí, às vezes, a dificuldade da gente abandonar aquele momento. Quanto tempo leva, enfim, da forma com que a gente se comporta. Meus amigos, o nosso tempo está se esgotando, mas a gente não gostaria de deixar pendurado algumas questões. Então, nós temos aqui ainda que nós anotamos, como distinguimos então se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um mau espírito? Eu vou dar a resposta de Kardec, que quase que responde sem que a gente comente, mas se for necessário a gente o faz. E a primeira coisa que os espíritos recomendam, que vai de encontro ao que nós falamos, estudai o caso, ou seja, pensa. Para pensar. Analisa. Os bons espíritos somente para o bem aconselham. Compete-nos então saber a diferença. E essa diferença, esse discernimento, só vai acontecer quando nós tivermos um manancial de informações. Sem ter esse repositório, você dificilmente conseguirá discernir uma questão da outra, porque haverá conflitos interiores na direção do bem, porque ainda somos imperfeitos, e na direção do mal. Né? Isso a gente precisa associar, né, Paulo? E aí pode surgir o seguinte questionamento: e se eu tiver dúvida se é bom ou mal? Se tem dúvida, não faça. Siga Erasto, né, que nos orienta a repelirmos 10 verdades para não corrermos risco de aceitar uma mentira. Porque o bem, ele sempre vem. Talvez agora não seja o melhor momento, mas se aquela intuição, se aquele pensamento for certo, ele voltará em momento mais aprazível. Nesse momento que nos falta, e agora faltam poucos minutos, eu não gosto disso, mas é assim que é, o reloginho acompanha, né? E a vida tem que ser dessa forma, por isso o relógio ficaria sem finalidade. Esses casos que a gente está comentando, e hoje é muito comum, principalmente no meio espírita, alguns espíritas que talvez façam facilidade de proferir uma palavra da qual eu não gosto de pronunciar, porque é muito mais do que essa facilidade, essa fartura com que dizem. Eu estou me referindo à palavra obsessão, que é algo muito forte e complexo para nós citarmos assim comumente. Ah, está obsediado, ele está com obsessão, ele está com obsessor. Bom, a obsessão, para que fique claro, é uma ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Portanto, a palavra persistente já define, não é intermitente, embora o seja, mas é muito mais persistente do que intermitente. Quase sempre, isso é muito importante até para a gente aprender e não exprimir essa palavra com fartura. Quase sempre, a obsessão exprime a vingança que o espírito executa e que com frequência encontra explicações nas relações que o obsediado manteve com ele em reencarnações anteriores. Portanto, em resumo, trata-se de uma dívida reencarnatória. A obsessão é a escravização temporária do pensamento, e mantendo credores e devedores, que inconscientemente ou não se buscam pelas leis de resgate para a evolução de ambos. Então, a reencarnação entra aqui como uma fonte de reajustamento. Nós começamos a comentar
falamos isso com frequência também, que nós estamos dentro de um pote, para quem conhece um pouquinho, eu não conheço, da metalurgia, dizem que os pregos são produzidos cheios de farpas, cheios de ranhuras, e depois eles são colocados conjuntamente numa máquina, e que no girar dessa máquina, eles vão se atritando e vão se polindo a ponto do prego ser aquilo que a gente conhece. Nós somos mais ou menos, metaforicamente, nesta condição. Você disse prego. 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 É bom porque apareceu prédio. Não, prego, imagina. Prego. É bom esclarecer. Prédio não vai dar certo. Meus amigos e meus irmãos, a gente espera que tenha sido útil, o nosso tempo se foi, mas é importante que se coloque, e eu vou deixar aqui para o Paulo, que é o nosso convidado de hoje, a quem nós gostamos muito da presença, ficamos muito honrados, que nos sugira aí, Paulo, em termos gerais, como conclusão, o que fazer então para a gente polir e não se deixar envolver tanto pelas inclinações mais que estão dentro de nós, reforçada pelos pensamentos que nós emitimos. Olha, hoje a ciência trabalha com um termo chamado profecia autorrealizável, que significa o seguinte: pense positivo e trabalhe efetivamente para que aquilo que você está pensando positivamente, efetivamente ocorra. Então é isso aí, pensar positivo e trabalhar, porque a fé sem obras é morta. Ô, Antônio, aproveitando essa deixa, eu lembro que nós tivemos um educador petropolitano que falava muito que querer é poder. Ele era um educador e foi um educador e ele tinha sempre essa colocação: nós podemos, nós temos, e verdadeiramente o pensamento positivo é absolutamente claro. Meus amigos, chegamos ao final do nosso programa, o nosso potinho aqui está. Eu vou pedir ao Paulo, por gentileza, que faça o sorteio de um nome. Depois nós fazemos o outro, porque trata-se de 2 livros. Passa para cá, Paulo. Isso, eu posso ir falando para adiantar? Pode, só pode citar, por favor, o telefone por inteiro. Não. É Cíntia Machado, do final 04. E temos o outro, que o nosso Vamos amigo ao outro. Nós temos o outro, Goulart, do final 29. Muito bem. Silvio, bairro Loteamento Samambaia, final 29, Goulart. Então esses 2 nossos amigos, a Cíntia e o Goulart, a Samara Goulart. Samara, você e a nossa amiga Cíntia, a gente agradece muito a audiência por ter acreditado no nosso programa em telefonando, assim como também agradecemos a todos aqueles que deixaram aqui seu nome, seu telefone. Nós pretendemos em todos os programas fazer sorteio. Esperamos que as literaturas sejam úteis a cada um de vocês. Vocês podem resgatar essas literaturas a partir de quinta-feira na Livraria Oswaldo Cruz, lá na Rua Alencar Lima, na Galeria do Edifício Esperanto, com a nossa irmã Ildaleia, a quem eu aproveito mais uma vez os nossos agradecimentos por nos ajudar no programa, e um forte abraço. A Ildaleia estará então à disposição de vocês os 2 livros. Meu caro Paulo, as suas despedidas, por gentileza. Nesse tempo, como disse, passa muito rápido, mas foi muito agradável a companhia. Nós agradecemos a oportunidade, né, e que possamos efetivamente trabalharmos a nossa transformação nesse grande processo de conviver com o indiferente, tolerar e, principalmente, trabalhar a solidariedade e a fraternidade. Dessa forma, iremos no caminho da evolução. Se você estiver disponível, faremos nesse momento mais algumas vezes para a gente poder conversar, continuar. Eu que agradeço. Alcindo, as suas despedidas, meu amigo. Queridos, é uma grande satisfação estarmos juntos mais uma vez, falando sempre do assunto tão importante que é o Espiritismo e que nos traz o amor, nos traz a fraternidade, nos traz o carinho e nos traz, acima de tudo, a união de todos nós voltados para o bem. Uma boa semana a todos e que Deus continue nos acompanhando. Meus amigos e meus irmãos, então chegamos ao final de mais uma edição do programa Na Terceira Revelação. Esse programa vai sempre ao ar às terças-feiras, às 16 horas, ao vivo. Temos algumas reprises, em especial nesse horário em que a emissora está reestruturando a sua grade, que pode acontecer a qualquer momento. Canal 3, TVI, Canal 3. Pode ser visto também pelo Facebook, ao vivo,
também armazenado, digitando TVI Petrópolis. Todos os nossos programas, inclusive o de hoje, em mais alguns momentos já vai estar à disposição, pode ser revisto digitando no YouTube Programa na Terceira Revelação. Temos lá todos os nossos programas, desde o primeiro que realizamos. Quero concitar aos nossos amigos, aos nossos irmãos, que nesses momentos que convivemos, talvez alguns pormenores fiquem sem resposta devido à premissa do tempo. Mas busque as literaturas espíritas sérias, as obras codificadoras, as obras de André Luiz, e leiam isso com carinho, com muito cuidado, e certamente haverá muito acréscimo que pode esclarecer. Deixo a vocês, meus irmãos, a lembrança de uma ótima semana, os nossos mais sinceros desejos e agradecimentos por esta audiência, nos colocando sempre à disposição de todos, dizendo: um dia, um só povo, uma só nação, um só futuro. E que Jesus, então, abençoe sempre a nossa causa. Boa semana, meus amigos e meus irmãos, e muito obrigado por o carinho que tem por todos nós. Muita paz, meus amigos.